Oi, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Voz Armada, seu canal que descomplica a geopolítica e o militarismo. Eu sou Bárbara Martinelli e hoje eu vou conduzir uma conversa bastante reveladora, por assim dizer, com o Lucas Ribeiro sobre a América Latina. Vou pedir, eu sei que é um pouco chato, mas deixem seu like, se puderem também compartilhar o vídeo. E se vocês gostarem do conteúdo e quiserem conhecer melhor o meu canal também, aproveitem para se inscrever e já poder ficar por aqui. Bom, eu já fiz o meu merchan. Eu vou deixar agora que o Lucas se apresente, conte um pouquinho sobre a trajetória dele, o que ele faz e falar, já adiantar um pouco talvez sobre a América Latina também, se ele quiser. Então o espaço é seu, Lucas. Valeu, Bárbara. Não, primeiro um prazer aqui, né? Estava acompanhando seu canal recentemente, postando bastante conteúdo interessante, tal. A gente, né, se conheceu também, você internacionalista como eu, né? Minha formação é isso, relações internacionais, né? Assim como a Bárbara, que está aí. Depois eu fiz um mestrado também em política e relações internacionais e tinha uma formação de comunicação antes. Só que eu trabalhei com muita coisa, trabalhei em Câmara de Comércio, na parte a parte de internacional e tal, e desde o final de 2019 eu comecei a escrever, né? Primeiro para o Brasil Sem Medo, né? Sobre temas de América Latina, uma coisa que eu já vinha que eu estudava, que eu estudei no mestrado também, que eu falei sobre, no mestrado inclusive eu falei sobre os mecanismos, né, de controle e repressão cubanos na Venezuela, né? Lá eu tive a possibilidade de trabalhar um tema que eu jamais conseguiria fazer aqui no Brasil e depois publiquei. Eu sofri um tipo de boicotes. Lá eu tive realmente uma experiência muito boa. Eu morei na Colômbia, né, fiz o mestrado lá e lá, para você ter uma ideia, eu fiz é um dos poucos lugares que tem um programa Cuba que fala mal de Cuba, tá? Então, realmente é uma coisa assim. Você quer falar um pouco sobre isso? É interessante. Tem um programa em Cuba que tem esse anal, né, para falar mal. Porque você pega a América Latina toda, em geral, quando você tem algum programa de Cuba, né, de alguma faculdade, ou de ciência política, ou relações internacionais, né, ou de história e tal, em geral vai ser propaganda comunista mesmo, né? Pura e dura, entendeu? E lá realmente dava espaço para opositores, para dissidências, né? Eu acho que, claro, Miami tem, na Flórida tem, nos Estados Unidos, mas digo, se considerar a América Latina, realmente, né, sem considerar os Estados Unidos, né, ou claro, pelo menos da América do Sul, que eu tenha visto, não conheci. Então, você pega para ver os programas que tem em Brasil, em Argentina, Chile e tal, todos têm, em geral, esse viés realmente mais comunista. Então, eu tive essa oportunidade de estudar lá, né? E aí, pronto, eu comecei essa trajetória eu considero isso um correspondente internacional, mas que é uma situação estranha, que eu moro aqui na Bahia, né? Mas aí, porque eu morava lá na Colômbia, depois eu vim para cá, mas eu já tinha minha rede de contatos e tal lá e continuei exercendo isso, né? E aí depois escrevi para outros jornais, escrevi para a DN América, que é um jornal também lá da Flórida, escrevo atualmente para o Gaceta de Iberosfera, né, que é da Espanha, e comecei agora recentemente ao Diário das Américas, que também é lá de Miami. Então, esse é um pouco da minha trajetória e tal, e assim, eu acompanho muito notícias da América Latina há muito tempo, que é o que eu faço, que eu leio muito e acompanho muitas coisas mais atuais, né? Então, acho que é essa contribuição que eu posso trazer um pouco mais, né? Certo. Bom, o nosso tema justamente hoje é a América Latina e a gente não pode, assim, deixar de não entrar no tema lembrando que a gente teve uma eleição muito importante aqui no Brasil, que foi a do Lula, né? Recentemente, foi em outubro, e ele é do Partido dos Trabalhadores, que já tem esse histórico com essa esquerda latino-americana. E uma coisa que a gente pode notar com essa eleição do Lula foi uma chamada onda rosa, né, que a gente já tinha vivido 2 décadas atrás, que foi essa questão de uma guinada, esse pensamento mais à esquerda. Então, Lucas, eu queria que você falasse um pouco, assim, para a nossa audiência, de uma forma geral, para que eles possam conhecer um pouco melhor de como está esse panorama hoje da América Latina político. Como estão os países, como estão os alinhamentos deles, o que isso tem causado, né, nos países, as relações entre os países. Então, se você puder fazer essa explanação geral, que eu acho que às vezes a gente fala muito sobre a América Latina em si, mas acaba não pensando nessas questões
de como os países estão se relacionando, né? E como muitos deles, às vezes, têm um objetivo comum, e a gente não vê todos esses bastidores que estão por trás, mas as políticas vão convergindo para isso. E aí, então, se você puder contar um pouquinho para a gente, sua percepção, como você acha que está a América Latina hoje? Bom, eu entendo que você usa essa expressão, né, da onda rosa, né, que tem essa expressão, tem um conceito, né, que é tratado ali na ciência política, nas relações internacionais, só que, na verdade, eu acho que não é tão rosa, eu acho que é mais vermelha mesmo, né? Eu acho que é vermelha mesmo, acho que quando eles colocam assim, como se fosse uma centro-esquerda, super moderada e tal, enfim, há de se questionar isso. Eu acho que, assim, que existe uma questão, né, na esquerda da América Latina e basicamente as interações que existem, né, claro que agora começa a ter algumas interações dentro do campo da direita, mas era muito pouco que tinha as pessoas de direita conhecerem intelectuais ou escritores ou, né, internacionalistas, jornalistas que entendam essa perspectiva a partir de uma visão não marxista, né, ou uma visão não socialista e variações, né? Então, assim, a gente tem primeiro esse problema, né? Mas, assim, das relações, como você fala, né, eu acho que a gente não pode, né, ignorar e deixar de considerar, né, para qualquer análise séria que a gente faça da América Latina, entender a influência do Foro de São Paulo, né? Hoje a gente tem, claro, o Grupo de Puebla, que é, na verdade, um Foro de São Paulo 2.0, com um verniz um pouco mais progressista, né, como se fosse menos daquela direita ou daquela esquerda mais raiz, né, que chamamos assim, na esquerda mais castrista, chavista, né, e se separa um pouco disso, mas de forma mais retórica até do que da prática, né? Mas, enfim, então, assim, o Foro de São Paulo foi uma instituição que foi criada, né, nos anos 90 com Fidel Castro e Lula, né? A gente tem que lembrar que as pessoas chamam na imprensa brasileira, né, no meio de comunicação, chama o presidente Fidel Castro, o presidente hoje, Miguel Dias. Não, é o ditador, né? Tipo assim, é um ditador realmente autoritário, a quem diga, né, que é a única experiência totalitária que teve no continente americano, né? É o regime cubano. Então, assim, é mais do que ditadura, é a pior, na verdade, ditadura que já teve no continente, né? E se alia a Lula, né, depois entra Hugo Chávez, e esses atores, né, eles se debatem, né, num nível altíssimo, porque, por exemplo, o Foro de São Paulo, o debate que tinha era de ministro de Estado, chanceler e presidente da República. Então, assim, as pessoas que querem minimizar o impacto do Foro de São Paulo, da atuação, é um chá de comadres, uma coisa assim, para minimizar o efeito. Não, isso não. Tipo assim, existe uma estrutura grande de pessoas assim, de nível alto, né, que tem capacidade de mobilizar pessoas, mobilizar recursos, né, gente preparada, inclusive, né, para professores e tal, jornalistas, para estarem também levando essa agenda do Foro de São Paulo. Então, tipo assim, o Foro de São Paulo agiu e age ainda bastante no nosso continente, né? Uhum. Eu queria que, então, você falasse, já que você começou a explanar um pouco, né, sobre essa questão do Foro de São Paulo, sobre esse papel do Fórum aqui na região para a tomada de decisão política. Qual é a sua percepção sobre isso? Ela é relevante? Ela tem uma atuação grande? Como seria essa relação do Fórum, né, com as políticas internas, né, dos países? Muito avassaladora, na verdade, né? Porque se você parar para ver, na época do governo Lula, do primeiro governo Lula 1 e 2, né, inclusive no início de Dilma, mas principalmente no governo Lula 1 e 2, se você parar para ver as diretrizes, de certa forma, do que Celso Amorim falava e o que o Foro de São Paulo pedia para fazer, era basicamente a mesma coisa. Tipo assim, era muito coordenado, era um nível de coordenação assim, impressionante. Né? Você tinha a Mônica Valente, né, que é aquela secretária de anos e anos do Foro de São Paulo, que é do PT. Né? Então, tipo assim, a secretária do PT era uma das pessoas coordenadoras, né, do nível internacional, né, no nível latino-americano. Né? Então, ela é uma pessoa extremamente importante dentro da estrutura do Foro de São Paulo, né? A Mônica Valente, e que era dos sindicatos do PT e tal, petista histórica. Né? Então, ela recentemente também atuou. Você pega, por exemplo, existem casos concretos. Né? Você pega, por exemplo, as decisões, por exemplo, na época quando teve a deposição de Lugo, né? A ação concertada, você tem a Unasul e você tem o Foro de São Paulo. A Unasul, como se fosse assim, um espaço,
né, como se fosse um pouco mais institucional, né, e digamos assim, como se fosse de Estado. Mas, assim, se você discute, né, as ideias todas dentro do Foro de São Paulo, na verdade, você chega na Unasul para executar o que você foi debatido antes, entendeu? Então, quando você tem uma hegemonia como teve durante os anos 2000, né, você pega 2008, se não me engano, 2010, acho que todos os países, com exceção da Colômbia, né, estavam sob o Foro de São Paulo, né? Brasil com Lula, Evo Morales da Bolívia, Chávez aí até, né, 2009 estava lá também, antes de morrer, né? Você tinha, enfim, Cristina Fernandes de Kirchner, enfim, tinha toda a estrutura do Foro de São Paulo, né? E com os presidentes, com exceção de Álvaro Uribe. Então, assim, o que se decidia lá, né, era fácil de ser implementado pela política institucional, entendeu? Né? Embora haja essa diferenciação na época de governo Lula 1 e 2, você tinha diferença, obviamente, de Celso Amorim para o Marco Aurélio Garcia. Mas, assim, há uma coordenação muito grande, tipo assim, existe um alinhamento, assim, realmente do nível, assim, de muita organização, entendeu? Eu vejo, assim, que as pessoas, elas têm uma percepção que o Fórum de São Paulo seria uma entidade, por assim dizer, conspiratória, né? E quando a gente para pensar a respeito do Fórum e as tomadas que você está colocando aqui, políticas, né, regionais, para um encaminhamento comum do que eles esperam que seja uma sociedade, a gente vê que isso não é uma conspiração. Isso seria quase um plano de governo feito só que para todos os países, por assim dizer, né? E uma conspiração aberta, né? Porque é muito claro, na verdade, não tem nada secreto, né? Exatamente, é totalmente aberto, eles têm site, qualquer um pode entrar e até ver quando vai ser a próxima reunião. Exato. Então não é nada. E vai ver a resolução diz assim, vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Pode ser que eles não consigam, tenham dificuldade de implementar, mas eles dizem que querem fazer aquilo. Sim. Aí, até partindo disso, eu queria que você comentasse um pouco da sua percepção dessa agenda do Fórum de São Paulo e se existe alguma questão assim que você nota que eles têm batido mais na tecla, que eles querem implementar. Tem várias questões, né? Vários temas, obviamente, os países trazem suas demandas, né, para dentro do debate. Lá na Argentina, por exemplo, né, eles começaram a tratar uma coisa que no Brasil a gente chama de ativismo judicial, mas lá eles chamam de lawfare. Lawfare é tipo assim, lawfare seria, digamos, o ativismo judicial quando é contra a esquerda, né? Quando a esquerda supõe que é contra ela, né? No caso da esquerda peronista, kirchnerista. Então, eles dizem lá que a justiça lá está agindo contra a Cristina e tal, de uma forma de um uso político. Entendeu? Então, essa narrativa discursiva é importante. Nos anos, não sei se você lembra, naquele ano que teve aquela manifestação, né, do metrô no Chile, né, teve o mesmo ano também muitas manifestações na Colômbia, né? Há muitos indícios que aquela ação, né, existe um conceito que eu sugiro que o pessoal, quem tiver mais interessado em mais conceitos, busque depois, que é a revolução molecular dissipada. Né? É um conceito de um pensador francês, né, e ele traz essa ideia que, assim, é um estilo de revolução diferente da leninista ou no caso de Fidel Castro, entendeu? Você tinha um líder, um partido que direcionava tudo. Entendeu? Essa molecular é de forma fragmentada. Você tem vários coletivos, né? Eles estimulam o caos e, a partir disso, gerar uma mudança. Eles executaram isso, por exemplo... social. É o quê? Uma espécie de rebuliço social. Isso. O cara usou estopim para depois, né, tentar alguma coisa maior. E, no caso, eles queriam uma constituinte no Chile e na Colômbia. Eles conseguiram no Chile. Na Colômbia não conseguiu, mas agora conseguiu eleger Gustavo Petro. Né? Então, assim, era o objetivo deles. Então, esse objetivo, por exemplo, do Chile conseguiu. Agora, a questão é que os caras foram traídos pela própria, digamos assim, vitória deles. Porque quando eles ganharam o processo constituinte, os partidos que eram todos de esquerda. Então, tipo assim, os caras não tinham oposição para vetar algum documento. Então, os caras fizeram a Constituição realmente, aquele esquema... parecendo diretório acadêmico, sabe, velho? Você que é do Rio, da FRJ e tal. Pô, assim, um negócio assim bizarro, assim, sabe? Os caras botaram uma Constituição assim, brutal, mistura realmente do chavismo com o pessoalismo, entendeu? Então, uma coisa assim, realmente muito radical. E aí ficou tão radical que o povo chileno falou, pô, isso aqui eu não quero não, velho. A gente queria mudar a Constituição, mas isso aí também, vocês exageraram, né?
Aí eles acabaram perdendo, mas eles vão insistir nisso, vão agora fazer outras formas, né? Aí vão criar uma comissão lá e vão empurrar uma Constituição nova na força mesmo, né? Como foi aqui o caso. Mas você acha que essa Constituição vai ser mais moderada? Eles vão retirar algumas coisas ou eles vão maquiar? Pode tirar um pouquinho, maquiar um pouco, entendeu? Mas a essência está lá, entendeu? A gente tem que lembrar que Gabriel Boric, né, que é o que lidera isso, na verdade, ele era isso, ele era um líder estudantil, era líder de DCE, pô. Você imagina aquele líder de DCE ser o louco que tem lá, né, barbudo, né, maconheiro que tá lá, tipo assim, era esse cara, pô, que virou presidente. O cara era líder estudantil, nunca trabalhou, depois virou deputado e virou presidente. O cara tinha um carisma e tal, tinha, né, isso, mas assim, um cara não tem capacidade de nada, mas as ideias que rodearam ele são as ideias radicais, pô. É isso, a mistura de Chaves com o pessoal. Claro que ele tinha um apio, assim, né, mais assim, descolado, porque era jovem, não sei o quê, meio ambiente, índio, não sei o quê. Mas, assim, no fim, isso são de certa forma, etiquetas, assim, para dar um verniz de um pouco mais de moderação. Mas ele não tinha nada de moderado, era um cara extremamente radical. Só que ele tem um discurso mais... como, por exemplo, Fernando Haddad. Fernando Haddad é um cara que é aprofundado no marxismo, entendeu? Escola de Frankfurt, só que ele fala de uma forma educada, fala do jeito tucano, entendeu? Então aí a pessoa acha que é moderada pelos modos da pessoa, entendeu? Mas a gente tem que entender a moderação, né? As atitudes, elas vão falar mais do que as palavras no final. Exatamente, entendeu? Ou o jeito de falar, né? Porque às vezes o cara fala de forma educada e tal, e aí fica parecendo, o cara é moderado, né? Mas moderado você tem que avaliar o conjunto da atitude, das ações, das ideias que ele faz, né? Que ele promove, entendeu? Sim. Então, assim, basicamente isso, entendeu? Então, assim, eu acho que é perigosíssimo, vai ser uma Constituição que vai ser bem pior que está hoje lá, né? E é algo que a gente tem que ficar atento. Você acha, então, que uma dessas agendas do fórum, ela está partindo dessa questão de fazer algumas revisões, assim, de Constituição? Com certeza, com certeza. Agora, eles têm a capacidade de avaliar, né, qual é a condição de cada país. Eu acho que hoje no Brasil, por exemplo, isso aqui eles não estão tão bem assim agora, né? Seria muito complicado, por isso que eles estão utilizando outras vias para contornar. A gente está vendo isso pelo judiciário no momento, né? Que eles contornam o que eles precisam pelo judiciário. Realmente, aqui seria muito mais complexo ir por essa via de fazer uma alteração na Constituição. Seria bem complicado, na verdade. É mais fácil o ativismo judicial aqui, muito mais, né? Sim. Tem um ministro, ele acerta com o cara e vira lei, né? Acabou. Que você estava colocando de Constituição, eu queria entrar nessa questão da Colômbia agora, do Gustavo Petro, né? Que ele acabou de fazer um discurso, que foi no Dia do Trabalho, muito polêmico, convocando toda a sociedade para uma espécie de revolução, por assim dizer. E caso essas reformas não fossem aprovadas, no caso, né? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessas reformas sociais, tipo, quais são essas reformas, né, que ele quer passar, e se você acredita que há um risco de revolução na Colômbia. Assim, o risco sempre existe, né? Gustavo Petro também, a gente tem que entender também, quando a gente às vezes não gosta de uma pessoa, né? A gente acha, porque a gente não gosta das ideias, ou discorda da pessoa, a gente acha que a pessoa é incapaz, é um burro, né? Às vezes não, né? Tipo assim, eu buscar fazer uma análise, as análises que eu faço, se eu observar meus textos, quando começa o presidente, eu tento fazer uma análise assim, a partir da estrutura da realidade, né, da pessoa, entender quem é a pessoa, quem é o personagem histórico, e as forças ao redor dele. Gustavo Petro, cara, você para ver, obviamente, você olhar, analisar economicamente, tal, você vai dizer, o cara é um idiota e tal, mas assim, as ideias dele não são fracassadas nesse aspecto de economia, mas ele sabe de poder, e ele sabe ele conhece de manutenção de poder, ele já foi guerrilheiro, né, do M19, que é uma guerrilha urbana que inclusive invadiu a Suprema Corte lá da Colômbia, né? Ele já foi assessor econômico. Se quiser falar econômico, melhor sobre isso, acho que ia ser interessante. A trajetória do cara, né? Se você procurar, você vai ver, M19 é uma guerrilha tipo urbana, né? Parecida com o que tinha, por exemplo, Dilma Rousseff aqui e tal, que fazia isso, sequestro,
né, uma coisa mais dentro da cidade, né? Não era como a Farc e a LN, né? Que é um tipo de guerrilha mais rural. Então, assim, as ações é isso, é sequestro de políticos, de jornalistas, ações desse tipo. E o grupo dele, ele não estava no dia, né? Mas o grupo dele fez isso, uma ação em que, inclusive, matou alguns magistrados da Suprema Corte, né? E as pessoas aqui no Brasil, era o grupo deles, mas eu não estava lá. Aí, depois, para ver, na verdade, ele não estava lá porque ele foi um dos caras que foi responsável pelas armas. Então, aí ele parece que entregado algumas armas, e aí parece que ele foi preso por isso, porque ele estava em posse de algumas armas, e foi preso de uma coisa menor. Mas a operação seguiu sem ele realmente não estava dentro da operação naquele dia, mas a equipe dele toda estava, né? Se aqui Bolsonaro tivesse participado de um grupo paramilitar que participasse, né, realmente de algo nesse sentido, ele tentado contra a mídia suprema, né, dizer, não, mas veja bem, nesse dia ele não estava, né, porque ele tinha sido preso antes, ninguém ia dizer isso, né, mas lá eles dizem, não, veja bem, depois processo de paz, nos anos 90, teve vários processos de paz na Colômbia, em geral, são péssimos, né, são em geral processos de paz realmente que gera a impunidade total para as guerrilhas, né, e inserção delas como partido político. Mas, enfim, aí volta nisso. Aí ele participou também, ele foi assessor econômico de Hugo Chávez, né? Ele recebeu o Hugo Chávez quando foi na Colômbia, e depois ele disse, não tinha nada a ver com o Hugo Chávez. Ele foi prefeito também de Bogotá e saiu por questão de esquema de corrupção, né, com contratos aí da prefeitura, com lixo e tal. Então, assim, essa é a trajetória do cara, mas mesmo assim, com toda essa trajetória horrível, o cara conseguiu ser eleito. Então, assim, tem um mérito da resiliência dele, né? A resiliência dele, a capacidade de articular, e ele tem uma base forte lá. Ele tem uns 20%, 30% aí de petristas que são doentes por ele. Realmente, tem que nem Lula aqui, tem uns 25 aqui que Lula vai fazer o que for que os caras votam no Lula. Famosos militantes. Aquela base firme ali que o cara pode fazer o que quiser, que não vou deixar ele votar nele. Então, assim, isso ele tem. Né? Então, ele tem um pouco mais intelectualizado, né, também e tal. E, assim, ele é um personagem autoritária, né? Ele, tipo assim, realmente é um comunista, um socialista, entendeu? Ele está fazendo algumas ações agora revolucionárias, no sentido, assim, está com uma mudança no sistema de saúde, que ele quer implementar o sistema de modelo parecido, similar, né, ao cubano e ao venezuelano, né? Então, tipo assim... Você pode falar um pouco sobre esse sistema de saúde? O sistema de saúde hoje na Colômbia é baseado no negócio chamado EPS, certo? É um sistema até muito interessante. Como é que funciona? Você tem... As empresas são obrigadas a pagar um valor fixo, entendeu? E para a pessoa ter direito ao acesso ao plano de saúde, e aí todo mundo está empregado, vai ter algum plano de saúde, né? E aí ele vai ter uma lista, vai ter aquela grana, ele vai poder escolher entre as seguradoras, né? Como se fosse uma espécie de voucher, né? Então o cara paga... O empregador paga e você pode escolher onde vai. Então, tipo assim, eu acho até muito melhor do que o SUS, né? Porque o SUS, assim, você tá lá, todo mundo paga, ninguém sabe direito quem pagou, ninguém sabe direito como vai usar, ninguém acha que tem direito a usar, e aí dá muita margem para muito mais corrupção, tá? Nesse sistema, não. Tipo assim, se você estiver insatisfeito com o seu plano, você pode, assim, pedir migração, tá? Para outro, entendeu? Então, assim, você tem uma certa universalidade da saúde lá, porque praticamente todo mundo tem acesso, pode ser não é mais perfeito que o mundo, mas também não é educação, não é uma saúde tão ruim, né? E agora ele quer implementar um modelo que vai concentrar os poderes na mão do Estado. Né? Então, basicamente, é um modelo cubano, né? Ele quer implementar o modelo cubano. Então, assim, tá tendo reação, né? Eu acho que isso não é aprovado pelo Congresso, eu acho que vai perder, pode ser que ele faça muitas mudanças e tal, mas eu acho e agora ele está se radicalizando. Recentemente, né, as bases um pouco mais moderadas que estavam ao lado dele, né, foram tiradas do governo. Tá? Nossa, você sabe por que elas foram retiradas? Elas perderam espaço para grupos mais radicais? Isso, perderam espaço para grupos mais radicais. Tipo assim, Petro demitiu essas pessoas. Tá? Tinha alguns partidos um pouco mais de centro, equivalente como se fosse, imagine... Tebet sair do governo Lula, tá? Nossa. Então uma coisa nesse sentido, né, que você é uma pessoa mais de centro e tal, então é algo assim, esses partidos todos, vários partidos, o Partido Liberal, que inclusive é um partido, o nome é liberal, mas não é liberal, é um partido social-democrata, liberal no sentido americano, de liberal, né, de esquerda, de centro-esquerda, né,
E esse também está saindo da base, mas até esse está saindo da base. Então, vários partidos estão saindo. Ele tirou agora o da economia, que era o Campo, que é um cara até keynesiano, só que era mais ou menos respeitado dentro dentro do debate, né, econômico lá na Colômbia, né, e provavelmente deve entrar um cara bem mais radical. Eu acho que ele estava segurando algumas das maluquices que ele pensava em fazer. Então, assim, ele perdeu também o ministro da Educação, que era também de um partido um pouco mais moderado. Agora que se é o nome do partido da pessoa, mas também saiu, tem pouco tempo. Né? Então, assim, está no processo de tirar as máscaras, né? De moderação da campanha e realmente entrar numa pegada de governo mais revolucionário. Então, assim, eu acho também que tem grandes riscos dele. Ele vai tentar, não sei se ele vai conseguir, né, de tentar infiltrar o exército, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais perigosas que ele pode fazer, né? Porque se ele começar a colocar uma lógica bolivariana, chavista dentro do exército, né? É muito perigoso. Ele é uma pessoa que vai ter apoio, né, de Cuba, vai ter apoio de Venezuela. Eles têm o know-how nisso, né, de como transformar o exército, né, numa guarda pretoriana, né, bolivariana. Então, assim, é algo perigosíssimo, né? Ataque às instituições também, que eu vejo, né? Eu acho que ele quer aparelhar bastante, Ministério Público e tal, né? A questão das drogas, né? Eu acho que Petro, ele tem, assim como várias lideranças dentro do Foro de São Paulo, né? Tem digamos assim, uma proximidade com setores, assim, inclusive do narcotráfico, né? O filho dele está sendo acusado pelo Ministério Público de lá, né, de ter lavado dinheiro de narcotraficante. Né? Isso aqui não estou eu que estou dizendo, o Ministério Público da Colômbia que está dizendo. Está em investigação ainda, a gente não sabe ainda se mas tem uns indícios, né? Está sendo investigado. Então, assim, ele também, que foi de guerrilha, a UM-19 não era uma guerrilha de narcotráfico, mas, assim, tinha relação, né? Várias pessoas que foram do UM-19 foram da FARC, foram de outras organizações, né, guerrilheiras, que depois se mudaram para lá. Então, esse contato, né, eles têm, né? E ele está tentando, né, ele chama a paz total, né, que é baseado que é uma falácia, assim, mas ele está querendo mais impunidade agora para a ELN, que é outra, que é o Exército de Liberação Nacional, né, que é uma outra guerrilha. Né, também bem famosa, sim. Ela opera ali na fronteira, assim. Tem essas duas, né? Tem ELN e FARC, são as principais, mas tem a dissidência das FARC, né? Que tem a nova Marquetalha, né? E, além disso, você tem o crime organizado normal. Você tem o narcotráfico, digamos assim, sem uma certa ideologia, né? Então, esses setores estão disputando, estão lutando entre eles, né? Por um tempo também a FARC tinha disputas com a ELN também, por território. A FARC, historicamente, também tinha mais vínculos com a Venezuela e tal. A ELN, às vezes, ainda que também tenha vínculos com Cuba, né? A ELN seria um pouco mais com Cuba e tal. Mas então, Lucas, existe territorial, né? Quando eu te perguntei assim sobre esse risco, né, de revolução da Colômbia, eu acho que ficou bastante claro na sua explanação o que é o que a gente chama de movimento revolucionário, né? Porque a gente tem várias etapas durante uma revolução e formas que a gente pode ir aparelhando, seja via exército, seja via judiciário, que a gente também já comentou que está ocorrendo um pouco aqui no Brasil. E quando a gente acaba falando de revolução, a gente sempre pensa assim na massa, na rua, indo lá, né, e tomando o poder. Mas eu acho que na sua fala ficou bastante, assim, claro como o movimento revolucionário ele pode ser feito de várias formas e várias vias, né? Que eu acho que é o que você está colocando para a gente sobre o que está ocorrendo no processo colombiano com o Gustavo Petro no poder. Me corrija se eu estiver enganado. Isso, com certeza. São várias estratégias, né? Você tem esse modelo, que é esse modelo padrão, né, que teve consolidado de um partido que toca um líder, né, carismático, né, com o caso de Lenin, o caso da Revolução Cubana, Fidel Castro, tal, a própria Revolução Maoísta, né, de Mao Tse Tung, mas a Revolução atual, né, ela se dá de uma forma, digamos assim, dissipada, né, de uma forma muito mais descentralizada,
né? Então, é claro que você tem pessoas importantes, né? Claro, um líder político de peso, um presidente, esses caras terão uma influência. Assim, né? É meio híbrido, exato, assim, não é aquela coisa assim que o cara vai mandar de cima para baixo, todo mundo vai obedecer de forma bovina e tal. Obviamente, ele vai começar com as bases, né? Mas as bases vão estar puxando a reforma, vai ter a base, vai estar puxando, sei lá, pode estar puxando o tema do aborto, outra pode estar puxando para que realmente legalize a cocaína e as Farc e a ELN, entendeu? Outro vai estar... Então, assim, cada setor vai estar buscando trazer suas pautas revolucionárias. Sim. E aí, dando continuidade a outros países, né, da América Latina, a gente estava falando um pouco da Colômbia agora, dessa questão, dessa tomada do Petro, né, em outras frentes de tomada de poder. E eu queria que você falasse um pouco da Argentina, porque eu acho que a Argentina ela tem estado muito em foco nos noticiários, sobretudo por conta dessa crise econômica, né? A gente viu que a Argentina agora chegou numa inflação de 100%. A inflação é a maior inflação desde a hiperinflação de 91. É algo assim que soa um alerta aqui na região da América Latina, que é algo muito preocupante que uma economia tão próxima, né, a nós, ao Brasil, por exemplo, esteja passando por isso. E a gente vê que essa crise da Argentina, ela vai muito além da questão econômica que fica ali sendo pautada no noticiário por economista. Ela passou a realmente atingir a vida do cotidiano social argentino. Então, a gente vê isso já nessa questão das pesquisas, né, a respeito das eleições que a gente vai ter na Argentina no final do ano, e que o Alberto Fernandes está com uma popularidade quase inexistente, por assim dizer, né? Então, falando então sobre a Argentina, eu queria que você explicasse melhor para a gente essas questões políticas, né, que a Argentina está vivendo, que ela está numa crise assim, social muito grave mesmo, um estado de pobreza cada vez pior, porque a gente sabe que as coisas elas são graduais, elas não ocorrem todas de uma vez, elas vão aos poucos. E eu queria também, além de você falar um pouco brevemente sobre essa questão da Argentina, né, eu queria falar que tipo de impacto tudo isso que a Argentina está vivendo causa aqui na região, e talvez assim já pedir para você fazer uma espécie de adiantamento analítico para a gente sobre como uma mudança, talvez, de uma saída do Alberto Fernandes, que isso também impactaria com as relações do Brasil, que eu acho que seria bem interessante isso. Assim, eu tenho um texto que eu até coloquei aí no chat para a gente, depois se você puder disponibilizar para o pessoal, não sei se... Claro, colocar eu deixo ele recomendado, pode deixar. Que eu escrevi, o final do primeiro texto que eu escrevi para o BSM, né, que foi esse texto que eu acho que ficou bem assim, eu acho que eu estava com a bola de cristal em dia aí nesse dia, tá? A encruzilhada da Argentina entre Sarney, Dilma e Nestor Kirchner, né? Então, assim, eu previa também essa possibilidade de hiperinflação, de um governo, os moldes de Sarney, as medidas econômicas que ele ia tomar nisso, né? E eu falei disso, e separar para ver a minha análise que eu fiz, a partir disso, do que ele dizia que ia fazer, das personalidades dos atores que estavam em jogo, né? E eu acho que eu acertei bastante nisso, né? Então, assim, ele utiliza aqueles planos, né, heterodoxos, né? Esses planos que mistura aí keynesianismo com negacionismo fiscal, né? E com coisas do tipo, assim, entendeu? De imaginar que a dívida deixa de existir, né? Ou então, tipo assim, colocar a culpa no FMI, entendeu? Não, é que nem esse debate agora de Lula, né, sobre a taxa de juros. Claro, todo mundo gostaria que tivesse uma taxa de juros mais baixa, mas a taxa de juros não se baixa, assim, pela vontade, assim, né, do rei soberano, né? Se baixa porque você tem, né, instituições mais sérias e tal, bom pagador, você começa a baixar os juros. Mesma forma que se tiver uma pessoa com um bom histórico, né, ele vai ter juros menores. Se chegar um caloteiro, vai ter juros mais caros. Assim na vida das pessoas, assim entre os países também, né? Mas essa coisa é difícil o esquerdista entender isso, ele não consegue, né? Ele não, é assim, não, porque o FMI quer nos explorar e não sei o que, aquela conversa demagógica toda. Entendeu? Então, assim, ele seguiu essa cartilha, fingiu que na verdade, não existia déficit público, né? Dizer que não, a gente vai pagar o déficit com mais crescimento, tá? E aí o que? Imprimir dinheiro, botou a maquininha para rodar, entendeu?
E é isso, tipo assim, tem coisas que você pega essa questão da inflação, né? Desde Diocleciano, lá na Roma Antiga, você tem os experimentos da inflação, tipo assim, isso é documentado na ciência econômica, sabe? Isso é algo já que não funciona. Você imprimir dinheirinho, pegar a moeda, começar a diluir, pegar o ouro e começar a botar cobre no meio. Tipo assim, isso já tem histórico disso, entendeu? Você tem a República de Weimar, você tem a Venezuela chavista, agora a Argentina kirchnerista, você tem o Brasil de Sarney. Você tem precedentes históricos aí, literatura vasta, tipo assim, isso não é inventar a roda, isso é ter um mínimo de consciência. E ele não tinha, né? Aí entrou um cara heterodoxo, na verdade, o discípulo de Stiglitz, né? Aquele cara também, que é aquele keynesiano, mas com muita coisa também, muitos elementos que tem o Martin Guzmán que tinha, né? Marxista e tal. E aí ficava querendo peitar lá o FMI, não sei o que e tal, mas os caras estavam cheios de dívida, entendeu? Então não fechava a conta da balança de pagamento. Então é isso. Então a situação realmente péssima da Argentina hoje. Hoje tem praticamente 40% de pobreza na Argentina, um país que era rico, né? A gente tem uma moeda podre, né? Que hoje o real vale 100 pesos da Argentina e um dólar vale 500. Né? Isso aí nos anos 2000 ainda, final dos anos 90, anos 2000, já foi 1 para 1 o dólar com o real. O dólar com peso argentino, tá? Antigamente o real também, acho que se não me engano, em 2003 era praticamente 1 para 1 o dólar, o real e o peso argentino. Tá? Então, aí você vê, né? E o Brasil como também desvalorizou a moeda, né? Uma valorizou, o Brasil muito grande, sim. O Brasil tem desvalorização de moeda, né? Já foi 1, foi 2, 3, né? Hoje é mais ou menos 5 e pouco. Mas a Argentina não saiu de 3 para 5, saiu de 3 para 300, né? Então, de 3 para 500, na verdade. Né? Então, realmente moeda podre, né? A moeda é um lixo, né? A taxa de juros lá estão fazendo como o Lula quer, tipo assim. Aí, assim, ele está dizendo, a taxa de juros do Brasil tá muito alta e tal. Na Argentina é mais de 80%, 90%, se não me engano, a taxa de juros. Só que a inflação é mais de 100%. Então, você vai botar lá a taxa de juros, normalmente sua moeda perde mais ainda. Então, você perde. Entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa que esses caras não entendem. Entendeu? Então, assim, realmente o governo é desastroso em todos os aspectos. É um negócio assim. Todo argentino lá, tive lá, inclusive em dezembro e tal, oportunidade de ir lá na época da vitória da Copa do Mundo. Mas, assim, os poucos da Argentina que eu pude conversar também. Mas é situação calamitante, assim, entendeu? E, assim, tem uma esperança disso, né? Você deve conhecer, né? Que é o economista que vai sair para presidente, Javier Milei, né? Tem uma posição libertária mesmo, ele se define como um anarcocapitalista, né? Uhum. Ele fala tipo assim, em acabar com o Banco Central e tal. Então, assim, mas ele está cada vez mais popular, porque tudo que ele dizia, ele estava certo, entendeu? Então ele fazia. A gente vai sair basicamente de um extremo para o outro, né? Isso, Mas, assim, eu fico muito tranquilo também quando ele fala esse tipo de coisa, porque, na verdade, assim, quando um libertário fala esse tipo de coisa, um ANCAP e tal, eu acho que não vai ter meios de fazer algo do tipo. Mas ele pode fazer coisas muito boas, por exemplo, como a questão... eu acho que Milei está falando disso também, da questão de utilizar o dólar como moeda corrente. Uhum. Isso seria bom para o povo argentino. O Equador fez. O Equador hoje, a questão do dólar é super popular. Então o governo de esquerda lá, os caras não tiraram, porque o dólar era popular. Todo mundo queria ficar ganhando em dólar, pô. Entendeu? Ganhando, recebendo em dólar, trabalhando em dólar. Tipo assim, você tem uma moeda mais confiável, que não deteriora, né? Então, assim, claro que você perde alguns instrumentos, né? Você perde a poder maquininha de imprimir dinheiro, né? Para aumentar gasto público. Só que você acaba com a inflação. Entendeu? Uhum. Então, assim, Milei tem proposto coisas assim, né? Ele tem subido em popularidade. Eu acho que ele tem grande chance de ganhar. Eu acho que ele teve muito risco, né, de perder se ele fosse segundo turno contra o macrista, que seria tipo os tucanos lá, assim, entendeu? Mais moderados. Mais moderados, aquela prudência e sofisticação, né? Pelo menos no discurso, sim. Isso, mas assim, de centro, né? Alguns elementos liberais, alguns elementos social-democratas, né? Alguns elementos de centro e tal, e mais moderação também na forma de falar. Então, se ele for segundo turno, seria difícil, porque o voto peronista podia ir mais para os outros, né? Mas se ele for segundo turno com o kirchnerismo, o voto desse pessoal mais de centro, eu acho que era mais fácil ir para ele.
né? Então, assim, eu acho que essa é a situação. Eu acho que o kirchnerismo tem chance ainda de ir para o segundo turno. E se Milei for contra eles, é melhor, entendeu? Sim. Claro que tem um risco, obviamente, de ele também não ter uma base no Congresso, ter dificuldade disso, entendeu? Mas com certeza, governar, né, eu acho de governar, o que é outra história. Né? Falando de eleição, uma coisa, governar outra, né? Mas eu acho que com certeza, assim, não tem nem o que comparar. Se você estivesse na Argentina, eu estaria lá fazendo campanha para Milei, não só querendo que ele ganhasse, como fazendo campanha. Então, tipo assim, não tem como comparar Milei com o kirchnerismo e também até com o próprio macrismo, né, do Cambiemos e tal, que eu acho que é algo que vai gerar muito mais benefícios para a Argentina, né? Se ele entrar. Lucas, então, ainda dentro dessa questão das eleições da Argentina, você podia comentar melhor como elas funcionam, se existem algum tipo de prévia, como por favor? Isso. Tem, como eu mencionei agora, né? Passo, que que tem a votação mais ou menos como uma votação normal, só que não tem efeito não tem efeito político nenhum, né? Assim, é para as pessoas medirem as forças também, isso aí para eles colocarem também, às vezes, candidatos, né? Vários dentro, às vezes o cara pode também escolher, né? Ou fazer uma coisa antes, ou fazer já algo junto, né? Com uma disputa interna, né? Vamos supor, sei lá, que aqui no Brasil fizesse uma eleição, uma primária antes, e aí, sei lá, disputasse pelo PT lá, tivesse, sei lá, Haddad e não sei, Rui Costa, e, sei lá, no PL tivesse, sei lá, uma eleição primária de Tarcísio e Bolsonaro, um exemplo. Né? Então, você pode ter essa lógica, entendeu? Mas, assim, a Passo ajuda realmente a ter o termômetro, né? O que vai ser e tal. Alguns políticos também desistem ali também, entendeu? E serve para saber qual é, né? Qual é a força realmente que cada um tem eleitoralmente e tal. E aí depois vem como se fosse a eleição para valer. Basicamente isso. E caso essa eleição acabe revertendo, né, para o lado da oposição na Argentina, oposição ao Alberto Fernandes, que eu quero dizer, você acredita que a relação da Argentina com o Brasil vai ter algum tipo de alteração? Que a gente está vendo que está ocorrendo um estreitamento, ou uma tentativa de estreitamento, sobretudo com essa viagem do Fernandes agora ao Brasil para conversar com Lula sobre questão de financiamento, essas coisas. Com certeza sim, né? Havia Milei, da mesma forma também, quando teve essa polêmica na época que Alberto Fernandes era presidente de Bolsonaro, né? Alberto Fernandes tinha visitado o Lula na cadeia, entendeu? Javier Milei já disse que Lula é ladrão e tal. Esse tipo de coisa cria rusgas, né? Então, assim, mas embora eu acho que, assim, que se realmente Milei ganhar, né, em termos diplomáticos e tal, políticos, a relação pode piorar, mas eu acho que em termos comerciais e econômicos vai melhorar, mesmo com o governo Lula. Porque se a economia da Argentina melhorar, e é a tendência, né? Você entrando um Milei, né, depois disso aí, talvez acho que vai aumentar investimentos lá, eu acho que ele vai gerar uma expectativa muito mais positiva, né, da economia argentina. Então, assim, eu acho que pode ir no prazo maior, inclusive até aumentar as relações comerciais, só que políticas diplomáticas, né, eu acho que vai ter um desencontro, né, porque Lula gosta de dizer e de se mostrar como se ele fosse a representação do Estado, né, como se fosse uma coisa assim não partidária e tal, mas isso é balela. Tá? Lula, na verdade, ele aplica na sua política externa como se fosse pragmático, puramente pragmático e tal. Não, ele aplica a política externa de acordo com os princípios do PT. Né? Então, e ele influencia bastante lá dentro do Itamaraty. Itamaraty, claro, é um órgão de Estado, mas ele vai escolher, né, cargos de chefia, pessoas para ter influência, as pessoas mais petistas, né, e com mais alinhados a ele, para ter força lá de Itamaraty para decidir as coisas. E não falta gente assim lá, né? E deixa eu te perguntar, a gente estava falando, né, no início da nossa conversa sobre a questão do Fórum de São Paulo. Agora que o Lula voltou, com certeza a gente acaba por ter um fortalecimento, isso é inegável, né?
Brasil é o maior país aqui da América Latina e também muito rico em recursos naturais, visado internacionalmente. A gente sabe de tudo isso. Com essa questão da Argentina em si, você acredita que pode ocorrer algum tipo de boicote feito pelo Fórum de São Paulo à Argentina em si, por conta de talvez essa mudança de eixo? E indo além, e saindo um pouco da Argentina, vou fazer duas perguntas. Tá? Quando o Bolsonaro estava no poder, houve algum tipo de tentativa por parte de integrantes do grupo, né, da organização, do fórum, ou do grupo de Puebla também, para tentar boicotar o Brasil, assim, de dentro para fora, na política, né, que eu quero colocar? Claro, isso aconteceu de várias formas, né? Você pega, por exemplo, teve um embaixador chileno que esteve no Brasil, né, indicado por Boric e tal, que é o cara que era eminentemente contra Bolsonaro, assim, radicalmente, entendeu? E o cara teve a audácia de colocar ele como embaixador aqui do Brasil, entendeu? E não escolher uma pessoa que teria boas relações, entendeu? Porque ele queria criar relações não com o governo Bolsonaro, mas com a esquerda brasileira, entendeu? Você tem aquela declaração do próprio Mujica, né, no livro dele de memória, dizendo que Dilma ia lá e tinha agentes cubanos lá assessorando ela, né? Então, assim, você tem exemplos e mais exemplos, né? Assim, e você pega, por exemplo, muitas das campanhas, né, contra Bolsonaro, o Fórum de São Paulo, de certa forma, ele ajuda a repercutir, né, nas suas bases. Né? Você pega, não sei se lembra, ano passado, a questão da fome, que não sei quantos milhões, tinha 38 milhões, 35 milhões, né, morrendo de fome, não sei o quê. E foi, na verdade, uma ONG, né, Oxfam, esquerdista, com algumas ONGs esquerdistas daqui também do Brasil, né, que manipularam aqueles dados. Porque o Brasil, se parar para ver, naquele ano, né, do ano passado, o Brasil havia caído a taxa de desemprego, o Brasil havia aumentado o auxílio, né, para mais pessoas, né? Então, mesmo que realmente tivesse subido um pouco a inflação, né, mas com esses dois elementos em si, você já vê que não faz sentido. Se tem mais gente empregada, né, tem mais gente ganhando dinheiro, menos gente com fome, né? Uhum. Então, assim, os dados que tinha realmente de pé era um número muito menor, acho que era coisa de 3, 4, 5%. Inclusive, a extrema pobreza caiu no Brasil naquele período, né? Então, assim, claro, pelos auxílios e tal, que permitiu, né, aquele mínimo básico para a pessoa mais pobre, né? Então, assim, mas a narrativa ficou, né? E aí trazia essa questão da Amazônia, por exemplo, até não necessariamente tudo no Foro de São Paulo, entendeu? Mas, assim, essas pessoas têm conexões, entendeu? Tem conexões. Você pega agora mesmo, quando entrou o presidente Lula, você tinha eu me esqueci agora o nome das pessoas, mas tinha um cara que tinham duas pessoas que representavam muito o Foro de São Paulo. Uma pessoa representando o Foro de São Paulo, se não me engano, era a Mônica Valente, com algum cargo lá, e você tinha um cara representando o globalismo, né, que era um cara que era da organização do próprio Soros mesmo, né? Então, assim, que comporam dentro do governo, entendeu? Então, assim, quando esse tipo de pessoa está ali dentro, não é tipo assim, a arquitetura do Foro de São Paulo, tipo, uma mente maquiavélica acima, não. Assim, que promove, tem uns encontros, né? Então, um encontro desse do Foro de São Paulo, você tem um chefe de Estado falando com outro e tal, um chanceler, mas também você tem gente da base, né? Você tem gente do ambiente social que vai lá para lá também, entendeu? Você tem gente de artista, você tem várias coisas, as pessoas que vão para lá, não é só uma articulação política e diplomática, existem articulação de movimentos sociais também, entendeu? Então, essas coisas, e eles circulam, né? A circulação de jornalistas, entendeu? Então, que de forma recorrente difamavam o Bolsonaro e trazia sempre a perspectiva mais negativa e tal. Então, esse tipo de coisa aconteceu, né? De boicote, de trazer uma imagem de Bolsonaro a pior possível, como se fosse um nazista, assim, na verdade, né? Então, coisas assim, entendeu? Então, eu acho que é mais por aí. Você acredita... Eu vou fazer duas perguntas. Você acredita que essa coordenação que existe internamente no Fórum de São Paulo, ela tem algum tipo de ligação com a mídia? Seja uma mídia brasileira ou mídia de outros países? Existe algum tipo de relação que a gente consegue observar? Algum tipo de ligação, algum tipo de influência, ou então até a questão de financiamento que a gente poderia traçar que realmente existe, né, essa ligação. E minha segunda pergunta, eu acho que assim,
existe uma dúvida muito grande quando a gente está falando sobre essa tomada da esquerda e globalismo. Quando a gente fala de globalismo, eu acho que as pessoas fazem uma assimilação muito grande com a esquerda, sem entender muito bem o que é globalismo, e confundem. É algo mais amplo. E confundem com a esquerda que é implementada hoje na América Latina. E aí, então, se você também puder falar um pouco melhor as diferenças, né, do globalismo, que eu acho que há uma confusão muito grande sobre isso também. Aí são essas minhas duas perguntas. Então, do globalismo com a esquerda e com a outra mesmo? Desculpa. E a outra, se existe algum tipo de ligação entre o fórum e as mídias. Bom, do Fórum de São Paulo com as mídias, eu acho que tem aquela... O professor Lavo trazia alguns anos atrás, que ele dizia, né? O próprio silêncio da mídia em relação ao Fórum de São Paulo, da existência, entendeu? De reduzir, diminuir, veja bem, isso não tem importância e tal, dizendo que não existia, entendeu? Aquela famosa entrevista de Boris Casoy, você se lembra, né? Que pergunta do Foro de São Paulo, aí ele diz, não fale isso, Boris, isso é uma palhaçada, tipo assim, não existe isso, tipo assim, acho que 2005, se não me engano, ou 2006, sabe? E a mídia camuflou muito, né? Depois das redes sociais, e realmente ficou difícil de camuflar. Mas, assim, a mídia teve um papel preponderante de camuflar. Agora, se você quiser identificar jornalistas, né, não é difícil. Não é difícil, porque, por exemplo, você tem no Brasil aquelas fundações, a Fundação Perseu Abramo, né, que é a Fundação do PT, a Fundação, acho que é Maurício Grabois, né, Grabois em francês, né, não sei se você conhece, é o Grabois, né, e Perseu Abramo, P-E-R-S-E-U, e Abramo, né, A-B-R-A-M-O. Então, assim, essas são fundações de partido, mas, obviamente, você vai ver os vínculos que eles têm. Então, você tem, por exemplo, essa mídia Opera Mundi, né? Você tem Brasil 247, você tem a própria Capital. É o quê? Mídia Ninja. Mídia Ninja. São veículos de mídia muito alinhados, né? Muito alinhados. Às vezes, não é que eles recebem uma ordem de alguém lá, mas, assim, eles são, digamos assim, da galera, entendeu? Então, eles convivem e tal, né? E, claro, vão trazer as narrativas dessa perspectiva, né? Você pega essa Opera Mundi e tal, realmente são marxistas bem radicais, né, pessoal? Se procurar também, você acha, até professores universitários, né? Tal, que estão enraizados aí em algumas universidades aí na militância. Tá? Então é isso. E com relação a outra pergunta, né? Com relação a questão da esquerda e do globalismo, é porque é o seguinte, o conceito de globalismo é muito complexo. As pessoas não conseguem entender, às vezes mistura com globalização também, e aí é um samba do crioulo doido, é uma maluquice que as pessoas não conseguem entender direito. Mas o que é o seguinte, o globalismo ele tem várias influências, né? Você tem as origens mais remotas vêm de Kant, né? As origens mais recentes aí, você imaginar lá o livro, né, a Conspiração Aberta de A.J. Wells, né, que ele traz esses elementos aí do que seria o globalismo, nem a próprio me fugiu como é o nome dele, do Woodrow Wilson, né, do fim da Primeira Guerra e tal, enfim, você tem, não tinha esse nome, não era isso, mas assim, tinha alguns valores, a própria fundação da ONU também tem esses elementos do globalismo, né, mas o que consiste esse globalismo? Existe uma série de correntes, de ideias, né, que passam, e aí depois eu vou falar da ação deles. Né? Então, você tem elementos liberais, inclusive, você tem elementos socialistas, você tem elementos tecnocratas, né, e essa lógica de um poder acima dos entes nacionais. Né? Isso. Então, esses são... É o quê? Supranacional. Poderes supranacionais, né? Só que a lógica do funcionamento globalista não é... As pessoas entendem sempre subindo em Estado-nação, não é assim. Né? A lógica de poder deles funciona meio como se fosse... Você imagine a Idade Média, certo? E você tinha aquelas cortes, né? E esses nobres, né? Que circulavam e tal. Tipo assim, ele não era o Estado em si, né? Mas assim, ele tinha influência em determinado aspecto, entendeu? Determinado área, né? E tema. Então, assim, e aí ele, como ele rodava bem nas altas cortes, ele tinha influência por isso. Né? O globalismo funciona de forma similar, né? De forma muito descentralizada. Então, você tem lá
uma estrutura dentro de uma Unesco, né, que seria vinculado à questão de educação, né? Aí você tem a OMS vinculada à saúde, a OMC vinculada ao comércio. Então você tem várias organizações de temas. Só que quem entra nessas organizações, como é que as pessoas chegam lá, né? Então, para você entrar numa organização como a Unesco, né, a organização como principalmente a Unesco, né, que é mais fácil de explicar isso aí, você tem que ter passado por um monte de ONG esquerdista. Tá? Você já teve você tem que entrar numa, tipo, participar do Oxfam, ter participado de uma Open Society, de George Soros. Né? Você tem nesse currículo, você consegue entrar nisso, certo? Então, assim, é uma lógica, digamos, de poder, né? Digamos isso, de famílias dinásticas. Certo? Então, você ocupa lá algum espaço de poder, algum órgão burocrático, né? Desse. Mas você não tem uma capacidade de impor para o Estado, mas tem uma força muito grande. Porque, embora você não dite de cima para baixo no Estado, mas você pega uma lei lá, ele fala lá de ideologia de gênero, né, e vem alguns países e copiam o que eles falam em 30, 40, 50 países. Né? Então, você pega lá um grupo de burocratas pequenos, burocratas internacionais pequenos, ele impõe uma agenda e temas para para 30 países. Então, isso é poder real. Né? Isso é um poder de verdade. Desculpa te interromper. Acho que ia ser bem legal se você explicasse mais ou menos como funciona essa questão da implementação de agendas nos países, que eu acho que é uma dúvida também que as pessoas possuem. Porque como é que eles fazem essa agenda? Né? Eles têm uma capilaridade muito grande. Tem esse órgão, supor o Unesco, certo? E aí eles querem implementar lá que tem ideologia de gênero nas escolas, certo? E aí eles vão dizer assim, não, agora tal, ele vai botar um nome bonitinho, vai chamar de ideologia de gênero, vai chamar, não, estudos de gênero e tal, estudos de reprodução, vai botar um nome que disfarce, né? E aí ele vai acionar as redes de ONGs dele. Certo? Essas redes de ONGs acionam e eles começam a fazer o lobby para pressionar o Congresso e tal, dizer que não, aqui não fui eu, aqui foi um cara da pessoa da ONU. Aí o cara vê, imagina a coisa da ONU, a Organização Internacional, o cara acha que esses são semideuses, né? São pessoas assim, né, super inteligentes, preparados, que estão ali realmente um consenso de tudo, do que é mais perfeito, né? E aí saiu aquela decisão ali, né? Como se na verdade não, na verdade é um grupo de interesse que alguém tomou aquele ali e está dizendo que o poder dele é divino. Entendeu? É basicamente isso. Então, um exemplo concreto no Brasil da aplicação de um poder globalista no Brasil, certo? Não sei se você lembra lá aquela coisa que foi aplicada no Brasil, a audiência de custódia, né? Você ouviu falar? Não. Sim, lembro. Do Rio, né? Vou explicar aqui para quem não conhece, né? Que é o seguinte: você tem uma audiência de custódia que chega lá, o vagabundo, assaltou, matou alguém e tal, aí a polícia chega e pega o cara. Pega o cara, provavelmente vai ter alguma ação mais forte, né? Vai dar um tapa, alguma coisa assim. Aí ele chega lá para o juiz e fala assim: não. Aí o juiz pergunta: não, ele te tratou bem, não sei o quê. Aí se o cara, né, o policial, ter tido alguma ação um pouco mais forte, um pouco mais viril e tal, ele o cara já fica livre automaticamente. Entendeu? Então, assim, essa coisa foi implementada através do globalismo. Entendeu? Então, assim, das estruturas de poder globalistas. Né? Então, isso existe no Brasil. Não teve debate no Congresso, nada disso. Os caras colocaram lá uma regulamentação dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é para juiz, conselho e para fiscalizar juiz, que não tem poder de fazer lei nenhuma. Aí o cara botou lá e ficou. E virou lei. Então, todo o negócio vai, não, porque o CNJ tá disso. Pronto. Então, assim, esse tipo de coisa acontece. Sim. Acontece muito, entendeu? Observa muito também essa questão de organizações internacionais implementando dentro dos países as agendas, quando eles vão fazer investigação. Que eles fazem uma investigação sobre qualquer assunto que seja, pode ser criminalidade ou questão alimentar, por exemplo. Eles vão lá, fazem uma investigação e depois sai um relatório de sugestões. Esses relatórios de sugestões, nada mais são que já uma espécie de agenda, que eles vão pegar aquelas sugestões e começar a implantar no sistema público, como sugestão de pauta para alguém que esteja ali na Câmara, no Senado, para eles poderem começar a atuar já em cima daquele assunto. Então, a agenda ela pode ser feita de várias formas, como a que o Lucas colocou, como a que eu estou trazendo agora nessa questão investigativa que eu vejo que acontece bastante. Mas isso acontece sim, é uma coisa que eu acho que não só passa despercebida, né, porque ela é muito feita
pelas encolhas, pelas beiradas, como a maior parte das pessoas nem sabe que isso acontece, que ocorre, né? Então fica num terreno meio nebuloso mesmo. É bem complicado. Exato, porque assim, a gente, nosso papel aqui é informar, né? Porque as pessoas têm suas vidas e tal, você também forma relações internacionais, você tem estudos aí de geopolítica e tal, aí você consegue ter esse grau, né, de informação, digamos, mais refinada, né? Eu também consigo falar isso, por isso que a gente consegue debater aqui de uma forma, né, tranquila e trazendo elementos, né? Então, nosso papel é justamente esse, é alertar as pessoas, que a pessoa está preocupada com suas vidas também, né? O cara, sei lá, é médico, preocupado lá com melhorar a profissão dele, tendo mais clientes, não sei o quê, o cara é empresário também. E é da vida, é normal. Entendeu? Mas, assim, a gente tem que buscar informar, porque esses mecanismos existem, e eles estão agindo, entendeu? A gente tem que formar aqui, a gente tem que formar os deputados, né? Informar a ONGs que tenham também, que não sejam esse pensamento marxista e tal, e variações, tá? Então, assim, é o quê? Capturadas, muitas vezes, né? Capturadas, exato. Mas, assim, poderiam ter ONGs, assim, com pautas melhores, né? Então, assim, e agindo. Por exemplo, um lobby que existe muito forte na direita hoje e que tem organização e que tem realmente capacidade de mobilizar deputado, fazer as coisas acontecer, é o lobby Provida, né? O ativismo Provida no Brasil é muito forte, entendeu? E e eles conseguem derrubar pautas bem, conseguem fazer isso. Tá? Agora tinha que ter mais coisas. Né? Eu vejo, por exemplo, temas que setores da direita nem consideram, tipo assim, meio ambiente, direitos humanos, isso aí tinha que estar nesse debate. Entendeu? Agora, obviamente, trazendo outras perspectivas, né? Perspectiva da liberdade, do direito à propriedade, direito à vida, né? Liberdade de expressão, liberdade de jornalismo, tal. Enfim, aí tem os vários valores aí que dá para encaixar dentro disso. Sim. Ainda sobre essa questão de globalismo, esquerda, eu acho que a gente pode ampliar também esse debate e que eu acho que está relacionado a tudo que a gente está falando e que seria legal você explicar também para o que a gente chama de projeto da pátria grande, que seria toda essa construção na geopolítica latino-americana, que ela não surge com o PT, ela não é uma novidade, ela já é bem antiga, mas eu vou deixar que você faça essa explanação, e que passa por levar essa convergência da região rumo ao mesmo ponto, que é o ponto que a gente está falando desde o início, e que a gente tem algumas formas de tentar implementar isso, como por meio do Grupo de Puebla e do Fórum de São Paulo que a gente estava falando. Aí eu queria que você falasse um pouquinho da questão da Pátria Grande. Eu acho que ela é bem importante porque ela inspirou, por exemplo, a formação do Mercosul, né? Então ela acaba tendo bastante relevância quando a gente está pensando nessas esferas de convergência da esquerda para o que eles querem implementar na América Latina. Bom, eu acho que é o seguinte, a Pátria Grande, porque o Foro de São Paulo, né, e o Grupo de Puebla, eles têm uma ação muito mais organizada, política e tal. O Pátria Grande seria, digamos assim, mais um ideal, né? Seria um ideal, seria um aspecto mais assim, mais espiritual, mais ideal, mais assim, digamos assim, sabe, mais etéreo do que o Foro de São Paulo faz. Né? Só que é uma expressão também usada por setores, obviamente, bem mais radicais da esquerda, né? Tal, Sim, chavismo, tal, sim, ferrenho. revolucionário raiz, entendeu? Então, assim, mas é muito imbricado principalmente com o Foro de São Paulo. Grupo de Pela alguma medida, mas mais com o Foro de São Paulo. Porque é essa lógica revolucionária old school, né? Velha guarda, a lógica é isso aí, chavismo, castrismo, né? Che Guevara e tal, dentro dessa concepção aí de marxismo, aquele anti-imperialismo, aquele ranço anti-americano total, não sei o quê. Então, assim, mas eu vejo algo mais etéreo. Entendeu? Eu acho que eu não sinto esse risco de que tenha a união, que vire país, um país só, uma soberania só, isso aí eu não sinto muito esse receio. Mas, assim, quando eles falam de união, na verdade, assim, o que eles estão fazendo, no fim das contas, entendeu, Bárbara? É a união entre as esquerdas latino-americanas. Sabe? Então, assim, é um ideal disso, um ideal mais, digamos, simbólico, cultural, né, das esquerdas latino-americanas. Entendeu? Que a ação concreta está acontecendo, sim, mas dentro do Foro de São Paulo. Entendeu? A Pátria Grande, não existe um projeto da Pátria Grande, não existe digamos assim,
uma institucionalidade nesse sentido, entendeu? Existe o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, de certa forma, aplica as ideias da Pátria Grande, né? Uhum. É porque a gente observa muito essa questão de uma unidade, assim, de caminhar junto mesmo. Por exemplo, quando o Lula ele fala da importância do Brasil investir em infraestrutura de Cuba, sem explicar o porquê disso. Então, isso vai se tornando, né, mais aparente o que é esse projeto, né, de unificar os países, né, ao meu ver, pelo menos. Mas eu não tenho esse receio de unificação, assim, de virar um presidente só, essas coisas, realmente, esse receio eu não tenho, entendeu? Eu também concordo. É o quê? Você concorda, né? Não, acho que... até porque eles querem poder para eles, né? Ninguém... tipo assim, se tiver uma disputa lá de Petro com o Lula, diz assim, não, mas quem tem que governar sou eu, Petro. Então, Lula não, sou eu, pô, o país é maior. Enfim, vai ser difícil decidir isso depois. Não é simples. Então, isso aí, realmente, não é uma coisa que eu tenho muito receio. Mas, assim, quando eles falam dessa união dos povos, é a união deles para, tipo assim, de certa forma, é o grupo deles, da galera deles, é a união dos piratas, pô. Então, os piratas se organizam para, né, pegar o tesouro, entendeu? Então, tipo assim, quando o Lula vai lá e vai para Fidel Castro, não é o dinheiro de Lula, do PT, não. Não, é o dinheiro do FGTS, que é do trabalhador brasileiro, tá? Que vai para o BNDES. Entendeu? Então, tipo assim, ele vai pegar o dinheiro do Estado para beneficiar aliados políticos dele internacionais. Entendeu? Então, é uma forma de ampliação de poder. Ampliação de poder do partido, de Lula, dos seus aliados e tal. E é isso, tipo assim, é para que seus aliados sigam no poder. Entendeu? Então, por exemplo, é mais fácil o Lula dar dinheiro agora para a Argentina com Roberto Fernandes do que com Milei. Por quê? Porque ele quer favorecer o amigo dele. Então, é assim, cara. É assim que funciona, assim, sabe? É nesse sentido que eu entendo, entendeu? Não entendo mais com essa unidade, não sei o que. Realmente, eu não acredito. Eu acho que não tem muitas chances reais de acontecer. Mas o que acontece na prática é isso. Tipo assim, é utilizar o dinheiro do pagador de impostos brasileiro, né, para financiar ditaduras. Entendeu? Por quê? Porque Lula quer que ele tenha aliados confiáveis, entendeu? Aliados geopolíticos, entendeu? Aliados para fazer os acordos dele e tal, aliados de corrupção. Por que não dizer também, né? Mas assim, não acredito também, né? Até de narcotráfico crime organizado, né? Porque Cuba é um país que faz isso aí, já tem histórico desde os anos 80. Né? A Venezuela também tem um cartel de Los Soles, já está documentado isso, que tem os narco-sobrinhos, que é o sobrinho de Nicolás Maduro, que os caras já têm sentença lá nos Estados Unidos, acho que você chegou a ser preso, um foi preso, foi solto. Você tem o FBI lá pedindo prisão do cara, pô, dos crimes de narcotráfico, sabe? Assim, é bem documentado, sabe? Assim, as relações. Sim. Está sem luz aí, viu? Ih, é porque eu acho que eu bloqueei, peraí. Ai, meu Deus. Tudo preto. Ah, isso... Peraí. Ai, meu Deus. Botou? Peraí. Aí, só um minutinho. Ai, meu Deus. 30, 66. Pronto. Foi agora? Foi. É que eu tinha esquecido a senha. Ai, apagou aqui. Deixa eu só ajeitar. Nossa, ainda bem que eu não fiz ao vivo. Imagina, isso é um desastre. Aqui eu posso editar agora, vai ficar bonitinho. Bom, Lucas, falando ainda sobre a questão dessa questão regional mesmo, de poderio, Fórum de São Paulo, a gente estava agora comentando brevemente sobre a Pátria Grande. Você consegue ver algum tipo de influência, sobretudo no Fórum de São Paulo, onde você colocou que é aonde se materializa, né, as questões revolucionárias da China? Da China?
Sim. Claro, são muitos exemplos. Os exemplos são inúmeros, né? Da China, você tem, por exemplo, recentemente, ano passado, teve o Fórum de São o debate Fórum de São Paulo e China, de forma aberta. Tá? E uma coisa que a China tem falado muito e investido, né, é sobre a questão da Rota da Seda, né, e a questão de investimentos. Isso é uma coisa estratégica para a China. Né? Não sei se você já ouviu falar, acho que é bom para os espectadores do seu canal conhecerem também, né, essa questão da armadilha da dívida, né, chinesa, que é uma estratégia deles também de acabar com a soberania econômico, sim. É o quê? É uma espécie de imperialismo econômico. Exato, através disso você limitar a soberania do país, né, através de dívida. Outro aspecto, né, tem um livro que é de um jornalista australiano, não sei se é jornalista, mas é um escritor australiano chamado, acho que Clive Hamilton, se não me engano, e aí The Silent Invasion, né, a invasão silenciosa. E ele coloca várias estratégias, né, da China de poder, né? Uma delas, por exemplo, você imagine, considera aqui, você é mais do Rio, né? Mas vários estados aí no Brasil, ou aqui, por exemplo, na Bahia e tal, você tem lá, né, uma obra gigantesca. Aqui, por exemplo, na Bahia vai ter uma obra da ponte Salvador e Itaparica, né? Que é na faixa de bilhões, né? Você veja o valor desse de bilhões aí, né? Quanto que você não pode, né, gerar de capacidade de corrupção, né, para deputados, né, para governadores, né, inclusive senador, enfim, tudo, né? Isso é uma coisa possível, né? Então, assim, e ele fala que essa estratégia foi usada em alguns países já, né? Então, assim, cooptação por isso. Você tem um negócio desse, uma coisa de bilhões, né? Você consegue colocar um monte de gente no bolso, né? Dos interesses da China. A gente se lembra, né, na época da queda do chanceler, né, de Bolsonaro, Ernesto Araújo, houve influência muito forte da China, né? Então, então os interesses econômicos que ela consegue através disso, né, pressionar a autoridade de peso. Então vamos lembrar aqui, né, a gente tem 2 ex-presidentes da República, né, de certa forma, lobistas da China, né? Você tem o Temer, que foi lobista da Huawei, né, principalmente telecomunicações dele, no momento em que logo depois, né, ia ter o debate da 5G aqui, né? Então, porra, você tem um debate de 5G, você tem no seu bolso um ex-presidente da República, realmente, os caras não estão para brincadeira, né? Então, assim, não estão para brincadeira, né? Tipo assim, pô, é um trunfo que ele tem absurdo, né? Imagina a quantidade de contatos que ele tem com deputados, né? Com governadores, com autoridades e tal, para passar para os chineses, né? E você colocou agora Dilma Rousseff, né, a nossa mulher sapiens, né? Colocou ela agora na posição de presidente do BRICS, né? Pô, sempre quando a gente fala de Dilma, assim, é meio cômico e tal, mas assim, ao mesmo tempo, assim, é meio trágico, porque por mais que a gente, né, não tenha muito apreço pela ex-presidente Dilma, mas assim, ela foi presidente da República, né? E ela agora está subordinado a uma potência estrangeira, um país, né, um país comunista, imperialista, né, em regime totalitário, né, que ela tem que agora baixar a cabeça para uma autoridade de outro país, porque assim, fala o banco do BRICS, né, mas no fim das contas o banco dos BRICS é o banco da China, pô. Acabou a parte do capital da China. É o quê? Vai ser tudo negociado em yuan, não é mesmo? Exato, e ele dá o maior porte, eles escolhem onde vão investir, pô. Entendeu? Eles escolhem, quem escolhe, no fim das contas, quem vai investir, tanto que a sede, por que a sede não está em São Paulo? Por que a sede não está na África do Sul lá? Não está na Índia? Não está em Xangai, pô. Porque é quem vai definir é que vai botar o dinheiro, não é isso? E Exato. a partir de definição de botar o dinheiro, vai ter algumas negociações aí de ordem geopolíticas também. Né? Então, é isso aí. Esse é o jogo como ele é, sabe? Então, assim, mas assim, tem que bater o palma para os chineses, realmente, conseguir botar 2 presidentes para fazer lobby em coisas tão importantes para ele, realmente, né? Você imagine, coisas que são públicas aí. Aqui eu não estou falando de nada de teoria de conspiração, tá? Mas se você procurar aí interesses de outros deputados e tal, de outros governadores também, você consegue achar. É muito interessante essa questão que você está colocando da Huawei,
porque são nessas pequenas sutilezas políticas, né, que a gente começa a ver o alinhamento do país, né? Até quando o Lula ele deu declarações agora a respeito da guerra da Ucrânia, depois ele deu uma declaração que para mim foi bem grave também, as pessoas passaram um pouco batido sobre a respeito sobre a China ser uma China, que é o que ele está dizendo, que ele não reconhece a independência de Taiwan, no final das contas. A gente vê como há, né, essa tomada brasileira cada vez mais em direção da China, seja assim por essa via comercial que às vezes aparece mais, mas também já estamos vendo numa questão política de fala, né, que agora está mais aparente, né, está aparecendo mais. Então, eu queria que você falasse também desse aprofundamento brasileiro, né, agora com a eleição do Lula, em relação à China e como isso pode impactar a nossa política interna, que eu acho que é uma questão que muitos têm também. Tá, mas o Brasil tem que ter relações comerciais com a China, porque é nosso maior exportador, etc. Mas como isso vai nos influenciar aqui, né, internamente na política? Tem algum tipo de peso isso, além do econômico? Claro, como eu te falei, aqui peso político, né? Não dá para fazer aqui uma acusação, mas, por exemplo, né, a gente lembra que também durante a pandemia, né, teve um governador do Brasil que realmente virou um lobista, né, da indústria farmacêutica chinesa, né? Então, assim, quando chega uma quantidade de montante, né, desse valor... Esse ser humano que ele está citando ficava em São Paulo, tá? Só de dica. Exato. Exato, e usava roupas apertadas, né? Então, assim, mas assim, poxa, será que, tipo assim, realmente a gente vai pensar que essa pessoa, né, de uma calça, né, mais não frouxa, né? Será que essa pessoa, né, não teria motivos, né, interesses, né, na verdade não republicanos, né, de defender os interesses dos chineses, né? Deixa eu perguntar, não estou afirmando nada, né? Estou perguntando. Mas eu acho que é uma pergunta válida de ser feita. Entendeu? Então, tipo assim, quanto foi o contrato, né, das vacinas no Brasil? Entendeu? Foi na ordem de quanto? Então, assim, será que isso não tem capacidade de mudar a opinião de agentes políticos no Brasil? Bom, agora, recentemente, né, teve a votação da PL 2630, a PL da censura, né, e aí não estava conseguindo os votos, aí Lula colocou, não, volta 10 bilhões agora para conseguir aprovar. De emendas secretas, né? De emendas secretas e tal. Pô, será que, né, os chineses também não pensam algum tipo de modelo aí nesse sentido também para convencer, né? Argumentar bastante aí cientificamente com agentes políticos no Brasil? Então, é isso, né? E você acredita que a China, voltando à questão do Fórum de São Paulo, exerce algum tipo de influência no grupo a respeito de como as ações deles são realizadas aqui na América Latina? Você pode expandir talvez para a Rússia também, que a gente vê, né, já bastante aparente esse estreitamento de laços entre a China e a Rússia. Mas está falando no sentido da China determinar a ação no Foro de São Paulo? Sim? Como assim? Não entendi. Colocar algum tipo de influência política mesmo, de tomada de decisão. O que eu acho, assim, as decisões, eu acho que são, digamos assim, tomadas entre os países aqui da América Latina. Claro que essas potências de fora têm seu poder de barganha, né? A gente tem que lembrar que a essência geopolítica do Foro de São Paulo, né, a agência geopolítica desse Foro de São Paulo, dos atores regionais, Brasil e no caso, as estruturas petistas, né, esquerdistas dentro disso, eles têm uma mentalidade como se fosse a de Lênin, né? Da lógica imperialista. Ou seja, eles entendem os Estados Unidos como o grande mal, né? Isso não é a essência da política do São Paulo, né? Claro que tem variações também, tem os globalistas, né? Que tem uma relação melhor com os americanos e tal, mas eles entendem, tipo assim, os Estados Unidos como uma potência que é exploradora, que é malvada, imperialista, capitalista do mal. É o quê? A ser combatida. A ser combatida, né? E aquele discurso terceiro-mundista. Às vezes, não sei se você sabe disso, Bala,
mas às vezes muita gente da própria relações internacionais não sabe. Mas o próprio discurso terceiro-mundista, ele é originalmente da China. É uma política externa de Mao Tse-tung, entendeu? Então, assim, a gente repete hoje lá no Itamaraty, fala terceiro-mundismo e tal, como se fosse, né, uma coisa local e tal, mas tem essa influência que vinha originalmente da China. Claro que agora tem os elementos locais e tal, né, mas é sempre essa lógica de que, no fim das contas, é a solidariedade entre os países socialistas, né, e uma certa disputa, um atrito maior entre os países capitalistas. Né? Então, assim, eles pensam assim, ou eles botam o mundo assim, essa questão de norte e sul, né? Que o norte não é nem norte geográfico, porque o norte, na verdade, dele é basicamente o Ocidente, os Estados Unidos e a Europa, né? E a Austrália e Japão. Isso é o norte para eles. Né? Embora tenha a própria China fica uma parte no norte, né? A Rússia toda no norte e tal. Mas essa noção de norte um geográfico político que eles colocam, entendeu? Então, o sul são os pobrezinhos, as vítimas, os explorados e tal. O norte são os exploradores, malvadões e tal. Então, aí nós temos que se aliar, né, com Rússia e China contra esses malvadões, entendeu? Porque aí a influência cristã, a influência do Ocidente, a influência capitalista, como se fosse tudo que eles acham abominam, né? Que eles odeiam. Né? A gente sempre vai acabar entrando nessa questão de uma espécie de luta de classes, mas a gente está aqui colocando no tabuleiro internacional, que é maior. Entre países. Exatamente, entre países, né? Então, essa política que é uma forma de entender, né, geopolítica, né? A gente também estuda isso aí, a gente tem noção de realismo, de liberalismo e tal, mas no Brasil essa concepção é muito arraigada, né, no debate acadêmico, entre os tomadores de decisão também, tá? É um debate que é isso, assim, eles veem o mundo assim, né? Quem de certa forma aplicou isso nos Estados Unidos, né, recentemente foi a Barack Obama, né, de uma forma estranha porque ele é uma potência, né? Mas ele, de certa forma, ele tipo assim, tinha um sentimento de culpa, né? Por ser americano e tal, e queria ficar aliadinho, bonzinho com todos os inimigos da América. Tá? Então, essa foi a essência da política de Obama. Tá? Os países que odiavam, ele queria se aproximar do Irã, tal, vamos conversar, que ele usava o carisma dele, eu sou carismático. Foi uma mudança da própria política externa dos Estados Unidos, que não tinha essa característica, né? Foi uma... Foi bem... Exato. Você tinha, na verdade, aquele, né, que chama o neoconservadorismo, né, americano com Bush, né, doutrina de segurança, assim, do Afeganistão, do Iraque e tal. Só que Obama revisa tudo isso e tal, apesar de que foi o cara que mais soltou bombas também, né? Ele ganhou o prêmio da paz, mas ele foi o presidente que mais invadiu o país, na verdade. Né? Sim. Só que é isso, assim, ele por fazer esses movimentos erráticos, né, ele acabava prejudicando a própria política externa americana. A política externa de Trump, acho que foi muito bem feita, por sinal, porque ele inverteu isso. Ele parou assim e falou o seguinte, não, a política de Trump foi muito clara, assim, cara, quem são nossos amigos? Quem são nossos inimigos? Pronto, esses nossos amigos vamos ajudar eles, vamos financiar, vamos apoiar eles. Nossos inimigos a gente vai botar pra fuder em cima deles. Pronto, foi a política externa de Trump, foi isso. É meio tosca, bem não sei o quê. Claro que tem algumas nuances em alguns países, né? Para a Arábia Saudita não é bem aliado, mas ele trouxe para a órbita dele, porque o inimigo maior é o quê? O Irã. Então a gente vai ficar mais amigo da Arábia Saudita, entendeu? Para o quê? Para combater o Irã. A gente vai chegar lá, vai botar mais dinheiro para Israel, mais arma para tudo para Israel. Pá. Pronto. E aí a gente vai apertar a China, porque a China, que é nosso inimigo, vai aliviar para a Rússia. Então a estratégia de Trump na época era o seguinte: era não bater tanto na Rússia, para a Rússia não se aproximar da China, para a Rússia se integrar mais com a União Europeia, com os Estados Unidos, e isolar a China. Entendeu? Ele fez o Quad também, que é isso. Você tinha Austrália, Japão, né? Índia e Coreia do Sul. Na época, inclusive, por ter esse posicionamento em relação à Rússia, né? Exato, mas assim, ele estava correto. Ele estava correto, tipo assim. Agora a Rússia está totalmente coligada, independente, hoje é praticamente um estado vassalo da China. Até mas se assim, a Rússia ela tem valores internos muito mais próximos ao Ocidente do que a China. Até para fazia um certo sentido, né, social, nesse tipo de pensamento.
Então, você acaba por notar que a aliança da Rússia e da China é uma aliança estratégica. Passa a ser uma aliança para combater a ordem liberal, né? E isso se fortaleceu muito, muito. Então, é bem complicado isso. Exato. Lucas, eu vou encaminhar agora, né, para o final, até para não ficar tão cansativo, para as pessoas poderem assistir. E eu queria fazer uma última pergunta e aí a gente vai se encaminhar para agradecimentos e a gente encerra. Qual é a sua perspectiva para o Brasil? Vai ser uma pergunta cabulosa essa. Qual a sua perspectiva para o Brasil agora que o Partido dos Trabalhadores, né, está no poder junto com o Lula, para os próximos anos? Que ele vai estar lá, ou pode ser que continue mais um pouco, mas vamos falar que fique 4 anos. Quais seriam suas perspectivas? E se você vê um fortalecimento também do Fórum de São Paulo por conta dessa eleição do Lula? Fortaleceu, inclusive, esse ano, né? Vai ter o Foro de São Paulo, vai ser no Brasil, né? Se não me engano, agora, em maio, em junho. Junho, né? Julho. Em junho, né? Logo agora, em breve aí. E vai ser no Brasil. Eu acho o seguinte, fortaleceu, tá, mas assim, a política externa de Lula, né? Eu acho que ele vai tentar repetir o que fez antes, né, de querer dizer o mundo multipolar, aquela conversa toda. Né? Só que no fim, ele está cada vez mais se mostrando, né? E ele, claro, ele também foi para a Europa, para disfarçar, né, para Portugal e Espanha, que aí dá um componente um pouco mais democrático, né, que ele esteve né, com a China, né? Ele mandou a Amorim lá conversar com o Maduro e tal. Então, assim, ele queria também, né, mostrar que ele tinha relações também com o Ocidente e com, né, os países ibéricos, tal, Espanha e Portugal, né, mostrar que seria bem recebido lá, aquela coisa toda. Só que, assim, o mundo realmente está entrando nesse sistema, não é multipolar, como o Lula quer dizer. Entendeu? O sistema hoje no Brasil, no mundo, está cada vez mais bipolar. Né? Você tem claro que você tem outros blocos, tem aquela teoria de pessoal lá, né, do Islã também, mas no fim das contas, eu acho que a disputa hoje realmente está entre o bloco eurasiano, que é China e Rússia, né? E o bloco ocidental, o bloco globalista. Então, eu acho que esses elementos, por mais que eu fale muitas críticas, né, ao globalismo, tudo que eles fazem, mas a área geográfica dele, né, representa os países mais democráticos, né, os países democráticos no bom sentido, não no sentido... Eu acho que quando o PT fala democrático, eu entendo como democrático, que é a República Democrática da Coreia. Tá? Eu estou falando democrático aqui. É democracia socialista. Exatamente. Eu estou falando de democracia ocidental, né, dos módigos, né, com a base influência de filosofia grega e basicamente isso aí, a influência da democracia americana e Tocqueville, essas coisas. Então, essa coisa que ele ficava ali de um lado para o outro e tal, ele pode tentar barganhar isso, né? Vargas fez isso, inclusive, né? Vargas, nos anos 40, ele fez um discurso a favor do eixo, né? E da Alemanha, aí depois interpreta, né? Porque eu acho que, na verdade, Vargas tinha elementos realmente fascistóides mesmo, né? Aí, mas os intérpretes dele dizem não, que Vargas, na verdade, pensou no interesse nacional, ele fez para barganhar com os Estados Unidos. Não sei, né? Tem gente que interpreta assim. Em cima do Mussolini, eu acho que isso já fala bastante. Exato. Então, assim, o Estado Novo, né, o Estado fascista, tá, por excelência e tal, e ele fala esse discurso lá. Os historiadores posteriores disseram que, na verdade, foi uma estrutura de barganha com os Estados Unidos, né? Ele pode tentar isso também, uma estrutura de barganha de um lado para o outro, fazer uma sinalização para os Estados Unidos, para a China, para mostrar, né? Para ver quem dá mais. Isso também é uma lógica que o PT realmente executa e faz. Tá? E aqui dentro da América Latina, eu acho que aí a lógica da gente é de financiar. Né? O Brasil vai ser a galinha que vai dos ovos de ouro, a galinha que vai sustentar a festa dos outros. Né? Então, assim, o Brasil deve ser o financiador através do BNDES, através de outras organizações, para passar grana, passar dinheiro para eles. Né? Porque na estrutura da América Latina, o Brasil tem um poder. A Venezuela já teve esse papel, hoje ela está aos frangalhos, não vai poder fazer isso.
Então, esse papel vai ficar com uma carga maior para o Brasil, algum nível de Colômbia, mas eu acho que muito mais Brasil do que Colômbia. Uhum. E você, só para finalizar mesmo agora, você vê, além dessa questão do Brasil financiar, né, algum tipo de utilização de intermédio do BRICS para isso? Ah, claro, né? Agora, por exemplo, a própria. Hoje, né? Hoje, isso aí, o Roberto Fernandes esteve no Brasil e Lula tá pensando, sugeriu, né, utilizar o BRICS como. A gente está com um problema na balança de pagamentos seríssimos. Ela está sem dólar, né? Praticamente sem dólar de reserva. Então, assim, tá para quebrar, certo? E aí eles estão precisando de dinheiro, de grana e tal. E eles querem segurar um pouco até para as eleições, para não chegar na eleição tão caótica, tá? Para maquiar um pouquinho para a eleição. Então, assim, eles estão tentando isso. O BRICS pode ser isso, o Brasil pode entrar, pode dinheiro do BNDES e tal. Né? Espero que não saia esse dinheiro para eles, porque você dá dinheiro para um país que está em situação de insolvência, de calote, entendeu? Sem capacidade de pagamento. Entendeu? Então, assim, tanto que o FMI vai tá sempre negociações aí, mas é porque não tem a confiança, né? Não tem a confiança de que vai pagar. Certo. Bom, Lucas, eu queria agradecer por você ter aceitado o meu convite para a gente fazer esse bate-papo hoje de América Latina, fora de São Paulo, essa questão da influência também chinesa, né? Tanto no Brasil quanto na América Latina. Tenho certeza que agregou, né, de alguma forma, a todo mundo que está ouvindo até agora, pelo menos, esse bate-papo. E claro que assim são assuntos muito extensos, que têm sua densidade, sua profundidade. Eu acho que o nosso intuito é justamente atiçar essa curiosidade para que as pessoas comecem, né, a ter esse interesse de, aos poucos, à medida do tempo, conhecendo melhor os assuntos. Eu agradeço por você ser uma espécie de porta de entrada para poder também despertar esse interesse. E eu deixo o espaço final para você se despedir, deixar suas considerações. Então, pode ir lá, Lucas. Valeu, Bara. É um prazer estar com você aqui, né? Torcendo muito para que seu canal cresça aí, prospere, comece a influenciar cada vez mais o debate público aí brasileiro, né? Trazendo conceitos, trazendo ideias, análises, né? Notícias e tal, para o pessoal se informar melhor, né? Então, é isso. Eu agradeço o espaço, né? Espero que o pessoal, né, do seu canal goste do que eu falei, né? Quem quiser me adicionar lá, meu Instagram é @fale com Lucas Ribeiro, né? É fácil, né? Fale, FE. Você vai deixar depois aí, né? Pronto, aí bota para quem quiser buscar, né? Então, basicamente isso aí, colocar à disposição também para quem quiser procurar, falar comigo aí, né? O meu trabalho hoje, como eu te falei, é isso, né? Eu sou um correspondente que tem que ficar acompanhando as notícias do Brasil e da América Latina e tentar trazer isso para outros países, né? E explicar o que está acontecendo no Brasil e ao contrário, explicar o que acontece na América Latina para cá. Mas obrigado e espero vir mais vezes aí, viu? E que, enfim, siga crescendo o canal, tá bom? Obrigada, as portas estão sempre abertas e com certeza a gente vai fazer uma contribuição em breve. Obrigada, gente. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.